Imagine trabalhar 12 horas por dia servindo mesas, ganhar mal, voltar para casa exausto e, mesmo assim, dar tudo o que você tem para ajudar quem precisa. Essa foi a vida de Marcos, um garçom humilde que entregou seus últimos R$1.000 para salvar a cirurgia de uma criança desconhecida. Ele não tinha nada, mas deu tudo. E foi exatamente esse gesto que chamou a atenção de um bilionário, um homem poderoso que fez a Marcos uma proposta que ninguém em sã consciência aceitaria. Uma proposta tão absurda, tão arriscada, que poderia destruir sua vida ou transformá-la para sempre. Fique até o final, porque o que aconteceu depois vai te fazer acreditar que sacrifício nunca é em vão. Se você acredita que quem dá tudo merece receber tudo de volta, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho para não perder nenhuma história de superação que vai te inspirar e emocionar do início ao fim. Marcos tinha 32 anos e trabalhava como garçom no restaurante Bella Vita, um italiano de médio porte no centro de São Paulo. Não era lugar de luxo, mas também não era boteco. Era o tipo de restaurante onde executivos almoçavam durante a semana e famílias jantavam aos finais de semana. O salário era baixo, as gorjetas ajudavam, mas nunca era suficiente. Marcos era alto, 1,83 m, corpo magro e definido de tanto carregar bandejas pesadas e andar o dia inteiro. Tinha cabelos pretos lisos curtos bem cortados, sempre penteados para o lado, pele morena clara, rosto oval com mandíbula marcada, olhos castanhos escuros profundos e expressivos. Usava o uniforme padrão do restaurante, calça social preta de tecido sintético bem passada, camisa branca de manga comprida impecável, com as mangas sempre abaixadas e abotoadas nos punhos, colete preto de tecido fino por cima, gravata borboleta preta, sapatos sociais pretos engraxados. Seu avental branco estava sempre dobrado perfeito na cintura. Ele tinha postura ereta, movimentos rápidos e eficientes, sorriso educado sempre pronto, voz clara e respeitosa. Marcos morava sozinho num apartamento minúsculo de um quarto e sala no bairro periférico, a 1h30 de ônibus do trabalho. Acordava às 5 da manhã, trabalhava das 8 às 8 da noite com 2 horas de intervalo. Voltava para casa às 10, jantava alguma coisa simples, dormia e recomeçava no dia seguinte. Ele não tinha luxos, não tinha carro, não tinha televisão nova, mas tinha dignidade e tinha um coração que não cabia no peito. Numa quinta-feira à noite, o restaurante estava cheio. Marcos atendia suas mesas como sempre, levando pratos, anotando pedidos, conversando educadamente com os clientes. Foi quando ouviu uma conversa na mesa 7. Era um casal de meia idade, ambos com olhos vermelhos de tanto chorar. A mulher estava segurando a mão do marido com força, a voz embargada. "Eu não sei mais o que fazer, Roberto. Já vendemos tudo. O carro, as joias, os móveis. E ainda falta R$15.000 para a cirurgia da Isabela." O homem apertou a mão dela. "A gente vai conseguir, Sônia. De alguma forma, a gente vai conseguir." Ela balançou a cabeça desesperada. "Como? A cirurgia é daqui a 3 dias. Se não fizermos, ela vai morrer. Nossa filha vai morrer." Marcos estava parado a alguns metros, segurando uma bandeja vazia. Ele não devia ter escutado, mas escutou. E aquilo entrou no peito dele como uma facada. Ele se aproximou da mesa, delicadamente. "Com licença," ele disse baixinho. "Desculpa pela intromissão, mas eu não pude deixar de ouvir. A filha de vocês está doente?" A mulher limpou as lágrimas. "Sim, ela tem 12 anos. Precisa de uma cirurgia cardíaca urgente, mas o convênio não cobre, e nós não temos todo o dinheiro." Marcos sentiu o coração apertar. "Quanto falta?" R$15.000, o homem respondeu, a voz quebrada. "A gente já juntou 20, mas não é suficiente." Marcos ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, sem pensar 2 vezes, disse algo que mudaria sua vida. "Eu tenho R$1.000 guardados. Posso dar para vocês." O casal arregalou os olhos. "O quê?" "Não, moço. A gente não pode aceitar." Marcos balançou a cabeça. "Eu insisto. Não é muito, mas pode ajudar." A mulher começou a chorar mais forte. "Moço, a gente não te conhece. Por que você faria isso?" "Porque se eu posso ajudar, eu devo ajudar. Simples assim." Marcos foi até o vestiário, pegou sua carteira, tirou os R$1.000 que tinha guardado durante meses para pagar o aluguel atrasado e voltou. Entregou o dinheiro para o casal, que chorava abertamente. "Deus te abençoe, rapaz. Deus te abençoe." Marcos sorriu. "Só cuidem da Isabela. É tudo o que importa." Ele voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo tinha acontecido. Na mesa ao lado, havia um homem observando tudo. Um homem de aproximadamente 60 anos, alto, porte elegante, cabelos grisalhos perfeitamente penteados para trás, rosto anguloso com traços marcantes, olhos azuis claros penetrantes. Vestia terno azul marinho sob medida impecável de alfaiataria italiana.
camisa branca de seda, gravata azul escura de seda pura, abotoaduras de ouro, sapatos italianos pretos brilhando, relógio suíço, Patek Philippe dourado no pulso. Era Henrique Almeida, um dos empresários mais ricos do Brasil, dono de uma rede de hotéis de luxo e investimentos em diversos setores. Ele tinha visto tudo, ouvido tudo e ficado impressionado. Quando Marcos trouxe a conta para ele, Henrique olhou nos olhos do rapaz. Você acabou de dar seus últimos R$1.000 para aquele casal? Marcos hesitou. Sim, senhor. Henrique sorriu levemente. Você sabe que provavelmente não vai conseguir pagar seu aluguel esse mês, certo? Marcos deu de ombros. Eu me viro. Sempre me virei. Henrique ficou em silêncio, estudando o rapaz. Depois, tirou um cartão de visitas do bolso. Amanhã, às 10 da manhã, quero que você vá a esse endereço. Vou fazer uma proposta para você. Marcos pegou o cartão confuso. Que tipo de proposta, senhor? Henrique se levantou, ajustando o paletó. Uma que vai mudar sua vida, ou destruí-la, depende de você. E saiu, deixando uma gorjeta de R$500 na mesa. Marcos ficou parado, segurando o cartão, sem entender nada. No dia seguinte, Marcos pediu dispensa ao gerente do restaurante para ir ao endereço do cartão. Era um prédio comercial de vidro espelhado no bairro mais nobre de São Paulo. 30 andares de puro luxo. Ele entrou no lobby de mármore branco, apresentou o cartão na recepção e foi direcionado ao último andar. Quando as portas do elevador se abriram, ele entrou numa sala de espera elegante. Sofás de couro bege, quadros modernos caros nas paredes, vista panorâmica da cidade. Uma secretária impecável, mulher de 40 anos, vestindo terno cinza claro, Armani, cabelos loiros presos em coque perfeito, maquiagem profissional, o recebeu educadamente. Senhor Marcos, o senhor Henrique está esperando. Entre, por favor. Marcos entrou no escritório. Era imenso. Mesa de mogno maciço, estantes de livros do chão ao teto, janelas enormes com vista para a cidade, piso de madeira escura brilhando. Henrique estava sentado atrás da mesa, vestindo outro terno impecável, desta vez cinza, chumbo, camisa branca, gravata prata. Marcos, sente-se, Henrique disse, apontando para uma das poltronas de couro marrom à frente da mesa. Marcos sentou, nervoso. Suas roupas eram simples, calça jeans azul escura limpa, camiseta polo branca básica, tênis branco de lona limpo, mas velho. Ele estava completamente fora do lugar naquele ambiente de luxo. Henrique foi direto ao ponto. Ontem à noite, eu vi você dar R$1.000 para um casal de desconhecidos. Seu último dinheiro, sem hesitar, sem pedir nada em troca. Marcos assentiu. Sim, senhor. Por quê? Henrique perguntou, inclinando-se para a frente. Porque eles precisavam mais do que eu. Henrique sorriu levemente. A maioria das pessoas não pensa assim. A maioria pensa em si mesma primeiro. Mas você não. E isso me chamou a atenção. Marcos não sabia o que dizer, então ficou calado. Henrique se levantou, foi até a janela, olhou para a cidade lá embaixo. Eu construí um império do zero. Comecei vendendo sanduíches na rua. Hoje tenho hotéis em 12 países, faturamento de bilhões por ano. Mas sabe o que aprendi em 50 anos de negócios? Que caráter vale mais do que competência, porque competência se ensina. Caráter não. Ele virou para Marcos. E você tem caráter, por isso vou fazer uma proposta. Marcos engoliu seco. Que proposta, senhor? Henrique voltou para a cadeira, abriu uma gaveta, tirou um envelope grosso. Dentro deste envelope, há um cheque de R$1 milhão. Marcos arregalou os olhos. 1 milhão? Henrique continuou, ignorando a reação. Mas para receber esse dinheiro, você precisa aceitar uma condição. E essa condição vai testar tudo o que você é. Marcos sentia o coração disparar. Qual condição? Henrique olhou fundo nos olhos dele. Você vai trabalhar para mim por 2 anos. Mas não como garçom, como trainee executivo. Vai aprender tudo sobre meus negócios. Vai estudar administração, finanças, operações hoteleiras. Vai trabalhar 16 horas por dia. Vai viajar para outros países. Vai ter responsabilidades enormes. Marcos franziu a testa. Mas onde está a parte que ninguém aceitaria? Henrique sorriu sem humor. A parte onde você renuncia a tudo. Durante esses 2 anos, você não pode ter vida pessoal. Não pode namorar. Não pode sair com amigos. Não pode ir a festas. Não pode visitar família. Você vai morar num apartamento que eu vou fornecer. Vai comer onde eu mandar. Vai dormir quando eu permitir. Você vai me pertencer completamente. E se falhar, se desistir, se quebrar qualquer regra, você me devolve o R$1 milhão com juros de 50%. Marcos ficou pálido. Mas eu não vou ter 1 milhão. Vou ter gastado. Exatamente, Henrique disse. Por isso a maioria das pessoas não aceitaria. Porque se você falhar, vai ficar devendo R$1.500.000. Vai passar o resto da vida pagando. É um risco gigantesco. Marcos não conseguia processar.
Por que o senhor está fazendo isso? Henrique se recostou na cadeira. Porque eu tive um filho. Ele morreu há 5 anos num acidente de carro. Tinha a sua idade. Trabalhava comigo. Ia herdar tudo. E quando ele morreu, percebi que construí um império, mas não tenho ninguém para deixar. Não tenho herdeiro. Não confio em ninguém da minha família. São todos interesseiros. Então decidi procurar alguém de caráter. Alguém que eu possa treinar, moldar, transformar. E quando vi você ontem, soube que tinha encontrado. Marcos estava tremendo. Eu não sei nada de negócios, não sei nada de hotéis. Eu sou só um garçom. Henrique se levantou. Exatamente. Você é uma tela em branco. E eu vou pintar nela a obra-prima que não consegui terminar com meu filho. Ele empurrou o envelope sobre a mesa. Você tem 24 horas para decidir. Se aceitar, vem amanhã às 8 da manhã aqui. Se não aceitar, esqueça que essa conversa aconteceu e continue sua vida. Mas saiba que essa é a única chance que você vai ter de mudar completamente seu destino. Marcos pegou o envelope com as mãos tremendo. Saiu daquele escritório sem saber se estava feliz ou apavorado. R$1 milhão. Mais 2 anos de escravidão. Liberdade zero. E se falhasse, dívida eterna. Era a proposta mais absurda, mais arriscada, mais insana que alguém poderia fazer. E ele tinha 24 horas para decidir se arriscava tudo ou continuava sendo garçom pelo resto da vida. Marcos passou aquela noite em claro, sentado na cama do seu apartamento minúsculo, olhando para o envelope, abrindo e fechando ele dezenas de vezes sem tirar o cheque de dentro. R$1 milhão. Ele nunca tinha visto tanto dinheiro na vida. Com aquele dinheiro, poderia pagar todas as dívidas, ajudar a mãe que morava no interior, comprar uma casa, ter segurança. Mas o preço era alto demais. 2 anos sem liberdade, sem poder ver ninguém, sem poder viver. E se falhasse, dívida eterna. Ele ligou para a mãe de madrugada. Dona Teresa tinha 60 anos, viúva, morando sozinha num sítio pequeno no interior de Minas Gerais. Trabalhou a vida inteira como faxineira para criar Marcos sozinha, depois que o marido morreu. Mãe, ele disse quando ela atendeu, preciso do seu conselho. Conta, meu filho. Marcos explicou tudo. A proposta, o dinheiro, as condições, o risco. Dona Teresa ficou em silêncio por um longo tempo. Meu filho, ela disse finalmente, a voz calma e sábia, você sempre foi corajoso. Sempre enfrentou tudo de cabeça erguida. E eu te criei para ser homem de palavra. Se você aceitar essa proposta e prometer cumprir, você vai cumprir. Eu te conheço. Você não vai falhar. Mas mãe, e se eu falhar? E se não conseguir? Então você vai levantar de novo. Como sempre fez, mas pelo menos vai ter tentado. E tentar vale mais do que viver com o arrependimento de não ter tentado. Marcos sentiu os olhos marearem. Eu vou ficar 2 anos sem te ver. Eu sei, meu filho, e vai ser difícil, mas eu vou estar bem. E quando você voltar, vai voltar transformado. Vai voltar sendo alguém que pode mudar não só sua vida, mas a vida de muita gente. Igual você fez com aquele casal ontem. Marcos desligou e tomou sua decisão. No dia seguinte, às 8 da manhã, ele estava na porta do prédio. Subiu até o último andar. Henrique estava esperando de pé ao lado da mesa. Você veio? Ele disse. Vim, Marcos respondeu, a voz firme. E eu aceito. Henrique estudou ele por alguns segundos. Você tem certeza? Porque não tem volta. A partir do momento que assinar o contrato, você é meu por 2 anos. Marcos assentiu. Tenho certeza. Henrique sorriu pela primeira vez. Bom, muito bom. Ele puxou uma pasta grossa. Dentro, um contrato de 50 páginas. Leia tudo, assine e comece hoje mesmo. Marcos leu cada página, cada cláusula. Era exatamente como Henrique tinha dito. Trabalho integral, dedicação exclusiva, proibição de contatos pessoais, multa de 1.500.000 em caso de quebra de contrato. Ele assinou. E naquele momento, sua vida mudou completamente. Nas primeiras semanas, Marcos achou que ia enlouquecer. Henrique o colocou num programa de treinamento intensivo. Acordava às 5 da manhã, estudava finanças das 5h30 às 8, trabalhava com consultores de administração das 8 ao meio-dia, almoço rápido, aulas de inglês e espanhol das 13 às 16, visitas a hotéis da rede das 16 às 20, jantares de negócios das 20 às 22, estudos de caso das 22 às 24. Dormia 4 horas, recomeçava, não tinha fins de semana, não tinha feriados, não tinha folga. Morava num apartamento fornecido por Henrique, luxuoso, mas solitário. Não podia receber visitas, não podia sair sem autorização. Tinha um motorista que o levava para todo lugar. Era uma gaiola dourada, mas era gaiola. Houve momentos em que Marcos quase desistiu. Na 3ª semana, chorou sozinho no apartamento, sentindo falta da mãe, dos amigos, da vida simples de garçom. Na 6ª semana, quase rasgou o contrato depois de trabalhar 36 horas seguidas sem dormir.
Mas sempre que pensava em desistir, lembrava da mãe. Lembrava do casal no restaurante, lembrava do porquê tinha aceitado e continuava. Henrique era implacável, cobrava perfeição em tudo, gritava quando Marcos errava, exigia mais quando ele acertava, mas também ensinava. Compartilhava décadas de experiência, mostrava os segredos que fizeram dele bilionário. E Marcos lentamente começou a entender, começou a ver padrões, começou a compreender estratégias, começou a pensar como empresário. Aos 6 meses, Henrique o levou para conhecer um hotel da rede em Nova York. Marcos ficou impressionado. Era um prédio de 20 andares em Manhattan, luxo absoluto, atendimento impecável. Henrique o colocou para observar tudo, desde a recepção até a cozinha, desde o gerenciamento até a limpeza. O que você vê? Henrique perguntou. Marcos pensou. Vejo um sistema. Cada parte funcionando perfeitamente. Cada pessoa sabendo seu papel. Exatamente, Henrique disse. Um negócio é um organismo. Se uma parte falha, tudo falha. Por isso você precisa entender cada detalhe. Aos 12 meses, Marcos já falava inglês fluente e espanhol intermediário. Já entendia balanços financeiros. Já sabia negociar com fornecedores. Já conseguia identificar problemas operacionais só observando. E Henrique começou a confiar nele. Começou a delegar decisões. Começou a tratá-lo não como trainee, mas como sucessor. Mas o teste final ainda estava por vir. No 18º mês, Henrique convocou Marcos para uma reunião. Desta vez, não era no escritório luxuoso, era num hotel da rede que estava falindo. O Hotel Astoria, em Santos, litoral de São Paulo. Era um prédio antigo de 10 andares, que já foi luxuoso nos anos 80, mas agora estava decadente. Ocupação baixa, funcionários desmotivados, prejuízo mensal crescente. Henrique estava pensando em fechar. Quando chegaram, Marcos viu a situação. A fachada estava descascada. O lobby tinha piso rachado. Os funcionários pareciam desanimados. Os hóspedes reclamavam. Era um desastre. Henrique se virou para ele. Esse hotel está dando prejuízo de R$200 mil por mês. Já tentei de tudo. Troquei gerentes 3 vezes. Investi em reformas superficiais. Nada funcionou. Estou há 1 semana de fechar definitivamente e demitir todos os 62 funcionários. Marcos olhou ao redor. E o que o senhor quer que eu faça? Henrique o encarou. Quero que você salve esse hotel. Sozinho. Você tem 6 meses. Se conseguir transformar o prejuízo em lucro, você passa no teste final. Se não conseguir, nosso acordo termina aqui. Você recebe o dinheiro proporcionalmente pelos 18 meses trabalhados e vai embora. Marcos sentiu o peso da responsabilidade. Mas eu nunca administrei um hotel sozinho. Henrique sorriu levemente. Eu sei. Por isso é um teste. Você tem todo o conhecimento que te passei. Agora, precisa provar que consegue aplicar. Eu não vou interferir. Não vou dar conselhos. Você está sozinho. Marcos respirou fundo. Aceita o desafio. Henrique assentiu. Bom, você começa amanhã. E saiu, deixando Marcos sozinho no lobby decadente. Nos primeiros dias, Marcos apenas observou, conversou com cada funcionário, do gerente ao faxineiro, ouviu as reclamações, ouviu as sugestões, ouviu as frustrações e descobriu algo. O problema não era falta de investimento, era falta de humanidade. Os funcionários se sentiam invisíveis, desvalorizados, tratados como números. Então Marcos começou a mudança. Primeiro, reuniu todos os 62 funcionários no salão de eventos. Apresentou-se, contou sua história, de garçom a trainee, de pobre a aprendiz de bilionário. E disse algo que ninguém esperava. Eu sei o que é trabalhar duro e não ser visto. Eu sei o que é ser tratado como inferior. E eu prometo que enquanto eu estiver aqui, cada um de vocês vai ser respeitado. Cada um de vocês vai ser ouvido. Porque o hotel não é feito de paredes, é feito de pessoas. Segundo, implementou mudanças práticas. Aumentou o salário de todos em 20%, usando parte da verba que ia para marketing ineficaz. Criou programa de bonificação por desempenho. Estabeleceu café da manhã gratuito para funcionários. Abriu canal direto de comunicação com ele. Terceiro, reformou o que importava. Não a fachada, isso viria depois, mas os quartos, a limpeza, a comida do restaurante, o atendimento. Treinou pessoalmente cada recepcionista. Ensinou cada camareira a fazer o trabalho com excelência. Mostrou para cada garçom como atender com coração, não apenas com técnica. Quarto, mudou o posicionamento. O hotel não ia competir com os luxuosos, ia ser o hotel acolhedor. O hotel que te trata como família. O hotel onde você não é cliente, é hóspede querido. E funcionou. Lentamente, os funcionários começaram a trabalhar motivados. Os hóspedes começaram a notar a diferença. As avaliações online melhoraram. A ocupação subiu. No terceiro mês, o prejuízo caiu para 100 mil. No quarto mês, 50 mil. No quinto mês, empatou. No sexto mês, lucro de 30 mil reais. Marcos tinha conseguido.
Henrique voltou exatamente 6 meses depois. Entrou no hotel e não reconheceu. A fachada estava pintada. O lobby estava renovado. Os funcionários estavam sorrindo. Os hóspedes estavam felizes. Ele pediu os relatórios financeiros, viu os números. E pela primeira vez em 2 anos, Henrique sorriu de verdade. Você conseguiu, ele disse. Contra todas as probabilidades, você conseguiu. Marcos estava exausto. Tinha trabalhado 18 horas por dia durante 6 meses, mas estava realizado. Eu aprendi com o melhor, ele disse. Henrique balançou a cabeça. Não, Marcos. Você aplicou o que aprendeu. E mais importante, você colocou algo que eu nunca consegui colocar nos meus negócios. Humanidade. O quê? Henrique olhou ao redor. Eu construí um império focado em lucro. Você salvou um hotel focado em pessoas. E provou que as duas coisas podem andar juntas. Marcos não sabia o que dizer. Henrique colocou a mão no ombro dele. Seu teste terminou. E você passou. Agora faltam 6 meses para completar nosso acordo de 2 anos. E eu já sei o que vou fazer no final. Os últimos 6 meses passaram rapidamente. Henrique manteve Marcos no Hotel Astoria, mas agora como gerente oficial. E o hotel continuou crescendo. A ocupação chegou a 90%. O lucro mensal subiu para R$150 mil. Virou referência na região. Mas o mais importante, virou uma família. Marcos conhecia cada funcionário pelo nome, sabia da vida de cada um, ajudava quem precisava e era amado por todos. Finalmente, chegou o dia. 2 anos completos desde que Marcos assinou o contrato. Henrique o convocou de volta para São Paulo, para o escritório onde tudo começou. Marcos entrou. Estava diferente. Não era mais o garçom nervoso de 2 anos atrás. Era um homem confiante, maduro, transformado. Vestia terno azul marinho sob medida impecável, camisa branca de seda, gravata azul escura, sapatos italianos, relógio suíço Rolex prateado, que Henrique tinha dado de presente no aniversário de 1 ano de trabalho. Cabelos impecavelmente cortados, postura de executivo, olhar seguro. Sente-se, Henrique disse. Marcos sentou. Henrique abriu uma pasta. Você cumpriu o contrato. 2 anos de dedicação total. Sem falhas, sem quebras de regra. Você se transformou de garçom em empresário. Salvou um hotel que eu ia fechar. E provou que tem não apenas competência, mas caráter. Marcos apenas ouviu. Henrique continuou. Por isso, hoje vou cumprir minha parte. Empurrou um envelope sobre a mesa. Dentro, um cheque de R$1 milhão, como prometido. Marcos olhou para o cheque. Era real. Depois de 2 anos de sacrifício, renúncia e trabalho insano, ele tinha conseguido. Obrigado, senhor, Marcos disse, a voz embargada. Henrique levantou a mão. Espera, ainda não terminei. Marcos olhou confuso. Henrique puxou outro documento. Esse é o contrato de transferência de 50% das ações do Hotel Astoria para você. A partir de hoje, você é meu sócio. Marcos ficou sem ar. O quê? Você salvou aquele hotel. Transformou prejuízo em lucro. Transformou funcionários desmotivados em família. Você merece ser dono. E não apenas dono, sócio. Porque eu quero continuar trabalhando com você. Marcos não conseguia falar. Henrique sorriu. E tem mais. Puxou um terceiro documento. Esse é um contrato de sociedade. Quero que você seja meu sócio em todos os meus negócios. 20% de participação em toda a rede de hotéis. Você vai ser vice-presidente executivo. Vai trabalhar ao meu lado. E quando eu morrer, vai herdar tudo. Marcos começou a chorar. 2 anos atrás, ele era um garçom pobre doando seus últimos R$1.000. Hoje, era milionário e sócio de um bilionário. Henrique se levantou, foi até ele e o abraçou. Você é o filho que perdi, Marcos, e o herdeiro que eu procurava. Nos meses seguintes, a vida de Marcos mudou completamente. Ele finalmente pôde ver a mãe de novo. Levou Dona Teresa para morar num apartamento confortável em São Paulo. Comprou o sítio onde ela morava e reformou para ela ter como refúgio. Reencontrou amigos. Voltou ao restaurante Bela Vita onde trabalhava. Mas não como garçom, como cliente. E deixou uma gorjeta de R$10 mil para dividir entre todos os funcionários. Procurou o casal que tinha ajudado 2 anos atrás. A filha, Isabela, estava viva e saudável. Tinha feito a cirurgia e se recuperado completamente. Quando Marcos contou quem ele era, o casal chorou abraçado nele. Você salvou nossa filha. E agora olha onde você está. Deus recompensa quem dá com o coração. E Marcos entendeu. O sacrifício nunca é em vão. A renúncia verdadeira sempre volta. Não porque você espera, mas porque o universo, Deus, o destino, seja lá como você queira chamar, reconhece quem entrega tudo sem pedir nada. 1 ano depois, Marcos estava num evento de premiação empresarial. Tinha sido escolhido como revelação do ano no setor hoteleiro. Quando subiu ao palco para receber o prêmio, ele olhou para a plateia. Henrique estava lá, aplaudindo de pé, com orgulho nos olhos. Sua mãe estava lá, chorando de felicidade. Os funcionários do Hotel Astoria estavam lá.
torcendo. E Marcos disse no microfone: 2 anos atrás, eu era um garçom que doou seus últimos R$1.000 para salvar uma criança. E naquele momento, eu não sabia, mas estava plantando uma semente. Hoje, colho frutos que nunca imaginei. Não porque busquei riqueza, mas porque escolhi o caráter. Escolhi o sacrifício. Escolhi dar tudo o que tinha, mesmo quando não tinha nada. E se tem algo que quero deixar para vocês hoje, é isso. Nunca subestime o poder de um gesto generoso. Nunca subestime o valor do sacrifício verdadeiro. Porque no fim, não é o dinheiro que define quem você é. É o que você faz quando não tem dinheiro nenhum. Aplausos ecoaram. E Marcos soube que tinha vencido. Não apenas financeiramente, mas como ser humano. Se essa história te inspirou e te mostrou que sacrifício verdadeiro nunca é em vão, se inscreva no canal Status Bilionários. Toda semana trazemos histórias de superação, coragem e transformações impossíveis que vão te motivar a nunca desistir dos seus sonhos. Aperta o sininho e fica com a gente, porque aqui você vai ver que quem dá tudo, recebe tudo de volta. Até a próxima.